Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua linda família. Muito obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos, pelo seu carinho, por todo o encorajamento, por essa presença que é fiel todos os dias. Deus seja louvado por tudo e pela sua vida. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Olha que coisa mais linda. Eles tiveram a fé de gritar, eles reconheceram em Jesus a cura e clamaram, gritaram por misericórdia, por piedade. E o Senhor, maravilhoso, a resposta foi: continue na fé. Então vamos mostrar aos sacerdotes. E eles foram. Eles creram, eles receberam uma palavra do Senhor. Olha que coisa linda. E eles foram. E enquanto estavam indo, nem chegaram lá. Eles foram curados. Olha isso aqui. Quando, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Aqui, está o ponto. Inclusive que o Senhor Jesus ele vai mostrar para nós. Ele aponta exatamente para essa direção. Não buscá-lo pela necessidade. Você pode, até eu, por exemplo, quando fui buscar o Senhor, é porque eu fui buscar porque eu tinha um problema. Eu tinha minha lepra. Bom, até aí não tem um problema. Nós éramos ainda crianças, cegos. E você tem um problema, você vai buscar socorro. O problema é você permanecer com essa mentalidade. E os 9 permaneceram no mesmo lugar. Não é porque eles foram curados da lepra que eles evoluíram. Quem evoluiu foi esse aqui, que voltou. Que nós vamos ver que era o único samaritano. Então, os 9 eram judeus. E só um era samaritano. E só esse um revelou um desejo maior do que a cura. Ele não queria só a cura. Ele queria um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Senhor. Que nós vamos ver que ele volta louvando e agradecendo. Veja bem, a volta, ele permaneceu no Senhor. E você vê louvor e gratidão. Gente, isso é tão sério. E um texto como este aqui não está por acaso. Você vê que Paulo falou que tudo que foi escrito para nos ensinar. O que mais vemos são pessoas como os 9. Infelizmente, é o que mais a gente encontra. Gente que deixa assim claro que só quer a solução do problema. Você buscar o Senhor para ter, porque você tem um problema, todos nós já fizemos isso. Eu tinha um filho
ele foi diagnosticado com epilepsia e eu me vi assim, sem saída. E foi aquela dor que me fez me humilhar, né? Eu me rendi ao Senhor. Bom, e foi tão impressionante e maravilhoso que ele não curou o meu filho. Ele me curou. Porque eu precisava de cura. Eu estava com problemas espirituais, assim, só pensamentos de morte. Eu queria morrer. Para mim, a única saída era morrer. A vida, para mim, não fazia sentido. Mas aí veio esse diagnóstico terrível. E eu vi o menino tendo crises, assim, constantes, e os medicamentos não evitavam, né? Dava, trocava, e ele continuava tendo as crises. O problema era espiritual. Nada estava funcionando. Então eu me curvo diante do Senhor. E ele não curou o Murilo, mas ele me curou. Eu fui completamente liberta. Eu via vultos, eu tinha pesadelos horríveis, problemas espirituais graves, pensamentos de morte. Eu percebi um espírito de loucura tomando conta de mim. E quando o Senhor me libertou, eu tive aquele encontro com ele. Então agora, sim, eu continuava desejando e perseguindo a cura do Murilo. Mas eu queria Deus. Eu percebi ali que eu não podia mais viver sem Deus. Eu encontrei uma paz, uma alegria, uma segurança que eu não conhecia. Eu queria Deus. Então, aqui nós vemos esse homem que voltou, ele deixou claro aqui para nós que ele não queria só a cura, ele queria Deus. Até porque problemas sempre existirão. Nós sempre teremos problemas, mais problemas, desafios. Se você focar problemas, você enlouquece, porque eles são inevitáveis. Mas não são os nossos problemas que nos estressam, é a nossa mentalidade, é a nossa visão de mundo, é o nosso foco. Esses 9 mostraram que eles só queriam a cura, eles não queriam Deus. Tanto que eles foram embora, não voltaram. Não louvaram a Deus, não agradeceram, e é como muita gente tem vivido, lamentavelmente. E é óbvio que essas pessoas, elas não estão construindo a vida num alicerce sólido, mas tudo na areia. Porque quem garante que a lepra não voltou na vida desses 9? Ou que uma doença pior? Não sei. Mas você vê imaturos, rasos, gente superficial, carnal, que só busca Deus, até capaz de crer pela cura. Eles creram, eles gritaram, eles pediram que o Senhor tivesse misericórdia, eles obedeceram, foram até os sacerdotes, mas no caminho eles já foram curados. Era o momento, quando eles perceberam, eles já tinham que ter voltado. Quer dizer, é hora de voltar e louvar e agradecer a Deus e construir uma vida nele. Nós queremos mais do que a cura. Nós queremos Deus, mas não, eles só desejaram aquilo que é tão pequeno. Porque você pode ser curado. Olha só, o Murilo foi curado depois da epilepsia, mas vieram outras enfermidades. E depois aquele baque, que foi o acidente que amputou o braço dele. E aí?
E se eu não tivesse firmada na rocha? E se eu não tivesse construindo já uma vida no alicerce que é Cristo? Será que eu teria vencido? Será que eu teria essa história para contar? Será que você me conheceria? Porque você só me conhece por conta das minhas dores, do meu testemunho. Será? Não sei. Não sei. Possivelmente não. Então, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Ele voltou já adorando, louvando. Vai vendo os detalhes. Ele volta, ele louva em alta voz, ele gritou em alta voz pela cura, mas ele agora adora também em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Voltou, louvou em alta voz, prostrou-se e agradeceu. Você está vendo que a força que eles colocaram para buscar a cura, só que na vida desse aqui, que ele rompeu e foi além. Os outros, não foi proporcional. Eles botaram muita força para ter a cura e zero para se relacionar com o Senhor. Isso eu vejo acontecer. Gente que, para buscar o que quer, encontra força. Mas para ser grato, voltar, adorar, prostrar, agradecer, não. A relação dele com Deus é totalmente desproporcional. Está muito baixa. No caso aqui dos 9, nem existiu. Eles botaram uma força, porque aqui, gritaram em alta voz. Mestre, tem piedade de nós. Quer dizer, eles botaram força para obter a cura. O Senhor manda eles irem, vão mostrar-se aos sacerdotes. Eles foram, botaram força. Mas quando foram curados, zero. Ninguém louvou, ninguém agradeceu. Agora, esse aqui, você vê que ele foi além. A gratidão dele, o louvor, a rendição superou a busca pela cura. Ele revelou o coração dele, porque as situações revelam o nosso coração. Essa cura aqui, a bênção que eles receberam, revelou o coração dos 10. 9 só queriam a cura. Mas esse aqui queria um relacionamento com Deus. Então nós precisamos parar. Porque se você parar e buscar ver, porque se você viver a sua vida buscando só a solução de um problema, você vai passar a vida assim, sem construir nada. Ali, na periferia da vida, na marginal. Vai ter uma vida marginal. Não vai a lugar nenhum. Você vai estar sempre tentando construir e não está construindo nada. Porque você não quer Deus, você só quer o que Ele pode fazer. Então um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele era samaritano. Agora, Jesus aponta aqui o problema. Você precisa prestar atenção nisso aqui. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Você vê que isso tem total importância. Não foram purificados todos os 10? Ele está questionando. Onde estão os outros 9? Você está vendo como
Isso conta e conta bastante? Não se achou, preste atenção no texto, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Você está vendo como que o Senhor espera, o que Ele espera de nós? Ele espera que você queira um relacionamento com Ele. Que você queira crescer e viver uma vida rendida nele, crescer nele. Então, ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse aqui buscou um relacionamento com o Senhor. E isso aqui tem tanta importância que o Senhor fez o questionamento, deixou aqui, registrado para mim e para você. Você não pode só buscar viver a sua vida como uma criancinha mimada, chorando por mais alguma coisa, buscando mais alguma coisa. Você precisa construir um relacionamento sério com Deus. Querer muito mais do que solução de problemas, porque problemas nós sempre teremos. Nós precisamos crescer no Senhor, permitir que Cristo seja formado em nós, sermos essa estaca fincada na rocha, crescermos nele todos os dias. E ainda a Bíblia diz assim, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você julga que está firme no Senhor? Cuida da sua vida espiritual mais que tudo. Cuida dela, porque ela é a parte mais importante da sua vida. Se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Se você buscar outra coisa, botar força em muitas outras coisas e não colocar força em se relacionar com Deus, em crescer no Senhor, você já está num lugar escorregadio. Não deem lugar ao diabo. E o diabo vai enganar a pessoa. Não, não é bem assim, Deus não vai se importar. Não, tá tudo bem, já fui curado, depois eu vejo. Algumas pessoas, elas facilmente se distraem, olham para a direita, para a esquerda, pensam os pensamentos que Satanás quer que elas pensem, relaxam, estão vendo que estão perdendo a fome por Deus e não estão dando importância, estão vivendo uma vida aquém daquela que a palavra de Deus nos ensina. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. E tem gente que não vigia a mente, não vigia a boca, o comportamento, sem o Espírito Santo não há alegria, não há paz. E a vida da pessoa entristeceu o Espírito Santo. Ela tem uma boca pesada, pensa tudo que vem na cabeça, ou seja, dá lugar ao diabo. E se você der lugar ao diabo, você vai escorregar feio, você vai entristecer a Deus, você vai ser roubado, você vai perder, talvez vai perder o seu destino, vai perder o rumo de tal maneira que não vai mais encontrar. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. É isso aí. É ímpio, é pagão, que só pensa futilidade. É isso aí. Aí eu quero a minha cura, já recebi minha bênção, eu vou me embora. Que vida pequena, não é? Já parou para pensar uma pessoa que só vive, Paulo falou, se você vive só para esta vida, você é o mais miserável dos homens. Jesus falou, cuidado, para você não viver aqui só para acumular e aquilo que
a traça vai roer, a ferrugem vai corroer, o ladrão vai roubar. Cuidado, cuidado, porque vai embora, viu? Você vai perder sua vida. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Que coisa triste. Por causa do quê? Por causa da arrogância em que estão. Devido o quê? Ao endurecimento dos seus corações. Ouça Deus e busque um relacionamento sério com Ele. E domingo, nós largamos com 52 dias. E vai ser um tempo único, um tempo de glória, de experiências novas, inéditas. E eu sei que Deus está chamando por você. Eu sei que esse é um portal de restauração, é um tempo de renovo para nós, é um tempo que renova a esperança. Eu vejo pessoas sendo fortalecidas, curadas, restauradas, gente que estava lá com seus muros no chão, os muros da vida no chão, só vergonha, opróbrio, humilhação, decadência. Mas quando se voltam para o Senhor, a vida é levantada, a vida é restaurada. Foi exatamente isso que Neemias fez. Ele entendeu que aquelas muralhas eram o destino dele. E ele rompeu com a vida confortável dele e foi para aquele lugar. O vento soprou, a nuvem se moveu. E Neemias foi levado para aquele lugar feio, destruído, pedras queimadas, um povo abatido, longe de Deus, fraco, quebrado. E ele chegou lá como um consolo, como um restaurador de muros. E ele levantou não só aquelas muralhas, mas ele influenciou aquele povo, e aquele povo se voltou para Deus e foi erguido. E passou a se relacionar com o Senhor. É lindo, leia o livro de Neemias. É uma história assim inspiradora, uma das maiores lideranças que nós encontramos na palavra de Deus, um restaurador de muros. E o que não aconteceu por cerca de 120 anos, em 52 dias, gente, isso é impossível. Muralhas daquele tamanho serem restauradas em 52 dias. Mas ali ficou evidente a glória de Deus. Ele viveu milagres, aquele povo viveu milagres. Foi um milagre da restauração, da glória. Deus favoreceu de tal maneira que, apesar de tanta perseguição, foram perseguições e perseguições, ameaças e ameaças, nada pôde impedir aquela restauração e aquela mudança. Então Deus está chamando você para passar por esse portal e viver um tempo novo, um tempo de restauração, de mudanças. Porque quando a vida espiritual é restaurada, todo o resto é restaurado. E Neemias viu que o maior problema daquele povo era a vida espiritual. Aquele povo estava desalinhado, tinha um coração desalinhado. E à medida que aquele povo foi se voltando para o Senhor e tomando decisões difíceis, aquilo tudo foi sendo mudado. E é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos de Deus. Ele é a fonte de vida, é a fonte de águas vivas. Ele é o Senhor, Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós queremos uma grande e abençoada vida para nós, para os nossos descendentes, é conhecendo o Senhor e nos relacionando seriamente com Ele. Levante-se, toma decisões, sabe?
Se ninguém aí na sua casa quiser, levante-se como uma coluna, como um guardião, uma guardiã. Busca Deus, se aproxima dele, clame aos céus, queira uma vida com o Senhor. Não viva uma vida oscilante, como esses 9 aqui, ó. Buscar a cura com tanta força, mas foram embora, sem se preocupar em construir um relacionamento com Deus, louvando a Ele, agradecendo. Que maneira mais triste, pequena de viver. E eu vejo gente vivendo esse tipo de vida. Uma vida tão pequena, que não inspira ninguém. Quem é que nos inspira aqui? O samaritano. Em nome de Jesus. Ele está nos chamando. Ele está nos chamando para um nível mais alto. Toma a decisão de que você vai se voltar para Deus. Sabe, como esse homem aqui. E vai louvá-lo, agradecer, vai se prostrar, vai se firmar nele. Vai construir uma vida sólida. Vai ter construções sólidas que são feitas na rocha que é o Senhor. Em nome de Jesus. Domingo, um grande dia para todos nós. Você conhece alguém que está sofrendo? Traga. Você parou? Volta. Mas não fique fora do chamado do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está chamando por você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida. Peço que essa palavra tenha mexido, Senhor, no mais profundo dos corações, que tenha entrado de forma revelada, que as escamas dos olhos tenham caído, o agravo dos ouvidos, que a palavra tenha revelado os corações e que essa pessoa não aceite mais viver se enganando ou sendo enganada, com pensamentos inúteis e desalinhados da palavra, que ela esteja vendo e já tenha se levantado com a decisão de se voltar para o Senhor. Aqui é um chamado do Senhor. Eu vejo o Senhor Espírito Santo chamando pessoas, sacudindo mesmo, dizendo: ei, não dá para continuar assim. E ser feliz, e ter paz, e construir uma vida bem-sucedida, segura, cheia de esperança. Não dá. Se volta para mim. Eu sou a rocha. Eu sou o alicerce, o fundamento seguro. Ó Deus, desperta o teu povo em toda parte para essa volta, para que essa entrega aconteça. Uma entrega verdadeira, meu Pai, porque o Senhor procura os corações inteiros para mostrar sua força. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo e tomo posse de sabedoria, de inteligência do Espírito, de discernimento, de alinhamento. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha movido pessoas, despertado. Senhor, que ela esteja vendo de forma revelada, entendendo tudo que foi dito e até o que não foi dito, e que decisões maduras estejam sendo tomadas. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje, casa firme, esse trabalho incrível, maravilhoso. Levante-se, venha, não joga fora essa oportunidade. Domingo, Santa Ceia do Senhor e o início dos 52 dias. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia.
Amém.